Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vocês vão fazer aqui comigo um bolo chocolatudo, onde até a cobertura vai ser de chocolate. O bolo vai ser massa de chocolate, recheio de chocolate, cobertura de chocolate, com um brigadeiro de chocolate em cima com morango. Então vai ser um bolo mega chocolatudo, aquele bolo bem molhadinho, bem recheadinho, bem gostoso. Para quem ama chocolate, né? Igual a minha cliente, né? Que encomendou o bolo assim. Então hoje eu vou fazer ele aqui com vocês. Então não esqueça de deixar um like se você gostar do vídeo. E se você gosta aqui do canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então bora lá que eu vou fazer a produção toda aqui com vocês. Então, gente, já estou aqui com o meu bolinho e o meu recheio pronto. Vou montar aqui o meu bolinho na forma, tá bom? Esse recheio aqui vai ser para recheio do bolo e para decorar o bolo também, tá bom? Vou só dividir na metade, aqui tem duas receitas. Então, bora lá. Vamos lá começar a montar o bolinho, né, gente? Eu vou montar esse bolinho na forma. Confesso pra vocês que ultimamente eu tô montando mais na forma, porque é mais rápido. Mas eu também monto bastante a mão livre. Olha, eu tô colocando aí o meu plastiquinho de sempre. Eu tenho um rolinho aqui em casa, que é cheio desses saquinhos. Daí eu vou só tirando eles e vou colocando meu bolinho e depois a gente descarta, tá? Mas esse saquinho aí não dá pra utilizar novamente. Vocês viram aí, gente, que o topinho do meu bolo, eu deixei ele pra cima nesse primeiro momento. E depois ele vai vir sempre pra baixo. Eu vou mostrar aí pra vocês. Coloquei, ó, tô dividindo aí o meu recheio no meio e depois eu divido novamente. Que é pra ficar cada divisãozinha pra cada parte, pra cada camada de massa. E essa parte maior que vai ser pra cobrir a massa. Eu tenho duas receitas de recheio aí na minha tigelinha, tá bom? Eu sempre gosto de utilizar aí esse truquezinho de molhar um pouco o recheio e a minha colher para facilitar na hora de espalhar o recheio no bolo, porque ele fica bem cremoso, bem brilhoso, mas ainda assim ele fica firme, porque é o ponto do recheio. Daí eu sempre gosto de fazer isso para facilitar. Com essa minha espatulinha, eu vou passando na lateral da minha forma com cuidado para não acabar raspando o bolo, raspando somente a forma, tá bom? E olha, o topinho agora já vai encontrando com o meu recheio. O topinho não vai mais ficar pra cima. E, gente, vocês estão vendo aí que eu só coloquei duas camadas de massa e já ocupou a minha forma toda. Já está com 10 centímetros esse bolo. Ele fica realmente um pouquinho mais alto. E é por isso que eu sempre gosto de montar na forma e no acetato. Porque essa camada de massa que vai vir depois, ela não fica com nenhum suporte, porque acabou a forma. Então, eu coloco aí esse suporte a mais, que é o meu acetato, para que o bolo por inteiro fique bem retinho. E sempre fazendo a limpeza do ambiente que a gente tá trabalhando, tá certo, gente? Eu não fico mostrando limpeza aqui nos meus vídeos porque não precisa. Mas é importante vocês terem esse cuidadinho aí na casa de vocês, tá bom? E a mesma coisa, ó, eu fiz agora com essa massa. E novamente o topinho vai encontrar agora com o meu recheio, tá certo? Esse bolo todo de chocolate, a cobertura também vai ser de chocolate. E, gente, ele vai ficar no mínimo 8 horas na geladeira. Isso eu uso para qualquer bolo, tá certo? Eu sempre deixo no mínimo 8 horas. O ideal é 12, mas no mínimo 8 já tá perfeito, tá bom? E agora eu tô só colocando aí o meu acetato, cobri aí um pouquinho, me perdoe, mas é só isso, só coloquei o meu acetato mesmo. Com cuidado, ó, que eu pego o meu bolinho com a mão, mas tem que ter cuidado, porque ele ainda não foi prensado, então ele tá frágil, né? Então faz isso aí com delicadeza e cuidado, tá bom? E agora, gente, já estamos aqui finalizando. Coloquei a minha última caldinha aí no meu bolo, da minha última camada de massa. Dou uma apertadinha para que aí todas as camadas se juntem. E depois ele já está aí bem embaladinho, já vai direto para a geladeira ficar no mínimo 8 horas na geladeira até a hora da gente confeitar o bolinho, tá bom? Aqui o meu recheio, aqui tem uma receita de recheio e eu coloquei meia caixinha de creme de leite. Agora vou levar pro fogo para mexer, para que ele fique mais, digamos, líquido, né? E daqui a pouquinho a gente vai colocar no bolo ainda quentinho, tá bom? E, gente, antes que eu esqueça, deixa eu falar aqui pra vocês. Esse bolo aqui, lembrando que ele é um preço diferente do bolo de chantininho, tá bom? O preço do bolo em chantininho é um valor e esse preço aqui vai ser um outro valor, tá bom? Ele é mais caro do que o bolo de chantininho, porque é um bolo todo com brigadeiro, tem o docinho em cima, tem morango em cima, tem granulado.
dá um pouquinho mais de trabalho. Ele é mais caro do que o bolo de chantilly, tá bom? Então, bora lá. Vim só falar isso aqui porque eu sabia que eu ia esquecer. Vamos lá confeitar o bolinho agora, né, gente? O bolinho todo de chocolate. E na minha tábuazinha do meu bolo, eu coloquei já um pouquinho de chocolate para ajudar a grudar o bolo, tá certo? O meu bolinho, eu não lembro exatamente quantas horas ele ficou na geladeira, mas eu sempre respeito aquela ordenzinha de no mínimo 8. Então, no mínimo 8 horas, eu tenho certeza que ele ficou. Por isso que ele tá assim, bem retinho. Gente, e esse bolo no estilo que eu vou fazer agora, todo de chocolate, cobertura de chocolate e tal, não é um bolo que eu sempre faço, tá bom? Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Vocês viram que eu mostrei que eu coloquei meia caixinha de creme de leite no meu recheio e levei pro fogo, né? E aí ele ficou nessa textura aí. Bem cremoso, bem líquido mesmo, bem textura de calda. E ainda é quente, tá bom? Que é pra facilitar aí na hora da gente colocar ele no bolo. E aqui eu vou fazer com o meu bolinho, tentar fazer igualzinho eu faço com o meu bolo de chantininho, tá certo? Espatulando aí o meu bolinho do jeitinho que der pra fazer, porque eu não tenho muito costume, né, como eu falei. E, gente, poderia ser tranquilamente ganache isso aqui, mas a ganache já é um preço diferente, então esse aqui é o que o cliente me pediu, brigadeiro, né? Mas daria para fazer esse mesmo jeito com bolo em ganache, tá bom? Daria para espatular desse jeitinho aí tranquilamente. Inclusive a ganache eu acho até ela mais prática do que o brigadeiro. Porque assim, o brigadeiro eu levei no fogo, deixei molinho e morninho para eu conseguir trabalhar bem com ele, mas se ele tipo, ele esfriar demais, ele já vai começar a arrancar o bolo. A ganache, se esfriar também, você não vai conseguir espatular. Mas ela é mais fácil de você espatular rápido antes que ela gele. Então, eu acho a ganache um pouquinho mais prático do que o brigadeiro. Mas ficou ótimo aí esse trabalho. Eu deixei o meu chocolate bem molinho e facilitou demais aí pra mim. Com essa minha espátulinha pequena, eu tô só tirando aí esse excesso que ficou aí embaixo para limpar a minha bandejinha, tá certo? E vocês viram que eu só fui colocando o meu chocolate e espalhando por todo o meu bolo, espatulando o meu bolinho aí da forma que deu certo, tá bom? Meu bolo, ele vai ser coberto com granulado, então não precisava ter tanto cuidado de ficar tão retinho assim. Então, isso aí facilitou. Se o seu bolo for ter algum outro detalhe, ele precisa estar bem retinho. Assim, eu aconselho que você faça com ganache, porque é um trabalho que ele vai ficar mais impecável, sabe? Do que o brigadeiro. A não ser, óbvio, que você tenha muita prática em espatular bolo com brigadeiro, né? Aí tá tudo ok. Eu, como não tenho, eu preferia a ganache, mas vocês viram aí que o brigadeiro deu super certo, foi bem rapidinho, porque eu deixei ele bem molinho, morninho. Então, eu consegui fazer aí bem rapidinho, consegui espatular o bolo bem espatuladinho do jeito que eu queria. Meu bolinho ficou bem retinho, vocês vão ver lá no final que ele não ficou arrancando um pedacinho de bolo, porque às vezes dá um medinho de acontecer isso. Mas esse daí foi bem de boa, graças a Deus deu tudo certo. Eu confeitei esse bolo aí, eu acho que eu demorei 1 horinha e pouco. Se eu tivesse mais costume, teria levado menos tempo, mas como eu não tenho tanto costume, demorou esse tempinho aí. Mas tá ótimo. Agora eu vou pesar os docinhos que vão no bolo. Vou pesar aqui alguns, aí eu vejo se vai precisar de mais. Coloquei um pouquinho de margarina, aqui tá o meu docinho. E aqui eu tenho um pratinho também com margarina, que é pra eu colocar ele em cima. Vou pesar docinho de 10 gramas. Gente, eu não vou deixar aqui muita coisa enrolando aqui docinho, porque eu já mostrei 1 milhão de vezes aqui no canal, aí vai ficar muito cansativo para vocês estarem vendo a mesma coisa. Mas é o de sempre, só pesei o meu docinho, boleei, coloquei no granulado. Tirei do granulado, boleei novamente, coloquei no bolo. Somente essa ordem que eu já ensinei aqui, tá bom? Gente, acho que eu não falei ainda, esse bolo, ele tem 15 de diâmetro, tá certo? Eu acho que ele ficou com uns 12 de altura. O peso final dele ficou 2,300 e pouco, se eu não me engano. E esse bolo eu vendo para 15 fatias, tá bom? Gente, aí eu só fui posicionando os meus docinhos e os meus morangos. Não tinha a ordem certa, tá certo? Era só ir colocando e ver como é que ficava bonito. E pronto, só isso. E nesse primeiro momento,
eu só fui posicionando. Mas quando eu fui tirar o meu bolo daí, que fui colocar na bailarina, eu percebi que eles estavam meio soltos, né? Porque eu não coloquei nada para grudar. Então, o que eu fiz? Eu furei um pouquinho, cavuquei um pouquinho aí o meu recheio e depois eu coloquei o docinho e o meu morango por cima. Eu fui tirando individual e furando individual e posicionando em cima, tá certo? Que era pra segurar tudo aí em cima, porque eu tava com medo de cair alguma coisa quando a cliente fosse pegar o bolo. Então, eu só fiz isso, tá bom? Eu cavei um pouquinho, coloquei novamente e ficou tudo firminho, tudo no lugar, sem risco de cair nada, tá certo? É importante ter esse cuidado, tá bom? Meu povo, olha aí como ficou o bolinho. Que lindo, bem bonito o topo dele, ó, cheio de brigadeiro, cheio de morango. Ficou, ó, retinho, retinho. Olha aí, que lindo. E eu não sei se eu falei, mas aqui no rodapé eu peguei a minha espatulinha preta, aquela pequena que eu sempre uso nos vídeos. E fui só juntando assim, ó, apertando assim por todo o bolo, tá bom? Pra fazer esse rodapé assim bem bonito. Olha aí. Ai, gente, amei esse bolo. Queria ser convidada pra comer uma fatia. Todo de chocolate, hein? Ai, amei. Gente, me contem se vocês gostaram do bolinho, tá bom? Me contem aí.